estamos postando este vídeo para levar até você a palavra de Deus, ou seja, Jesus Cristo, a mesma palavra que foi pregada há séculos e séculos atrás, ou seja, no tempo do Senhor Jesus, o qual foi morto na maior crueldade que existiu neste mundo. Portanto, ele veio para o que era seu, ou seja, o mundo. Jesus fez com a sua mão o mundo e todas as coisas que nele há. Portanto, Jesus estava no mundo e era a luz do mundo. E ele iluminava todo o homem que vem ao mundo, ou seja, todo aquele que o aceitar. Então, meu amigo, o nosso Senhor Jesus veio para esse mundo que era seu. Mas nem aqueles que se diziam seus não o aceitaram. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 11, que diz: veio para que era seu e os seus não a receberam. Portanto, meus amigos, preste bem atenção nessas palavras. João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Bom, o tema de hoje: como os espíritos diabólicos atuam ou possuem as pessoas. Então, todos os espíritos saem de Deus, tanto os que creem em Jesus, como os que não creem. Então, meus amigos, os espíritos maus, ou seja, também saem do grande e poderoso Deus, como está escrito em suas palavras. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 até o 23, que diz: e o mesmo Espírito do Senhor se retirou de Saul, ou seja, o Espírito Santo. Versículo 15: o assombrava um espírito mau da parte do Senhor Deus. Tanto é que Saul permitiu isso, que até a sua vida ele mesmo tirou. Ou seja, ele permitiu que o espírito diabólico permanecesse em seu corpo. E para provar na Bíblia que os espíritos maus, ou seja, malignos, saem de Deus, olha o que está escrito em Isaías, capítulo 19, versículo 14. Olha o que diz: o Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com todas as suas obras má, como o bêbado quando se revolve do seu vômito. Meus amigos, existem dois caminhos: o caminho do reino eterno e o caminho do fogo eterno, ou seja, do lago de fogo eterno. Qual desses caminhos você escolhe? Ou já escolheu? Você é livre aqui neste mundo. Você escolhe o que bem entende. Quando Deus coloca o espírito no ventre de uma mãe, aqui neste mundo, Deus Todo-Poderoso sabe quando coloca o espírito, se é filho da perdição ou se é filho da promessa, ou seja, aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo. Você sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque ele castiga da primeira até a quarta geração, do pai ao filho, do filho a seu neto, e do seu neto a seu filho, como está escrito em sua palavra. Êxodo,
capítulo 84, versículo 7, que diz que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Já em Deuteronômio capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, você quer saber o que o Senhor Deus quer dizer nessas palavras? Ô meu amigo, Deus está dizendo como que um filho das trevas vai gerar um filho da luz. Como que está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 15, que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. E porque Deus o quer, porque são descendência do pecado, filho da perdição, foram predestinados para isso. Como Caim, que nasceu para pecar, porque ele nasceu para o mal, ou seja, matou seu próprio irmão. E saiu Caim da presença do Senhor Deus, e Deus colocou um sinal, ou seja, o sinal do pecado. A maioria dos seus atos ou obras eram pecaminosos. Por isso as pessoas se afastavam dele. Gênesis capítulo 4, versículo 15, que diz: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Como também Saul, que falamos antes, como Salomão, que conheceu Deus e preferiu o caminho do inferno, como Faraó, que foi levantado por Deus para Deus mostrar o seu poder através das suas atitudes diabólicas, como está escrito nas palavras de Deus, Romanos capítulo 9, versículo 17, que diz: porque diz as Escrituras a Faraó: por isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Também Herodes, que foi comido por os bichos na mesma hora e morreu. Também Judas Iscariote, que fez tudo o que fez, traiu Jesus, roubava a bolsa, como está escrito em João, capítulo 12, versículo 6, que diz: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava, e ainda tirou sua própria vida. Então, meu amigo, a Bíblia cita vários e vários. Todos esses que foram citados pegaram o caminho do inferno e já estão lá.
E todo aquele que vive, mas está morto no pecado, e comete todo tipo de pecado, e não se arrepende, também vai para lá, ou seja, para o inferno. Então, meus amigos, todos aqueles que dão lugar para o diabo se aproximar, logo em seguida já habitam eles os seus corpos, ou seja, os seus anjos ou demônios. Possuem o seu corpo, como está escrito. Meu amigo, você quer saber como o corpo das pessoas foram possuído primeira vez por demônios, ou seja, anjos caídos, o Filho de Deus, como a Bíblia se refere? Gênesis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Olha o que diz a palavra. Como foram multiplicados os homens na terra, eles nasceram filhas. 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, meus amigos, você sabe o que naquele tempo o mundo era de gigantes. Você sabe que o primeiro homem era gigante, ou seja, Adão era gigante, porque foi feito à semelhança de Deus, porque nos céus todos são gigantes, todos os anjos são gigantes, e todas as pessoas eram gigantes, tinham a medida de 2,50 a 3 metros. Então, meus amigos, de Adão até Noé, o mundo só habitava as pessoas gigantes, como está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, meus amigos, você sabe quem é esses filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens? Bom, esses filhos de Deus são os anjos que foram expulsos dos céus, ou seja, os demônios. Meus amigos e minhas amigas, para vocês entenderem melhor o mundo naquele tempo estava em total corrupção, 100% de total vandalismo, estava um caos, por isso Deus mandou o dilúvio. E quantos anjos, ou seja, demônios, possuíram as filhas dos homens, simplesmente o possuíam, ou seja, eram possuídas por demônios. E é que nem o tempo que vivemos, ou seja, tempo do fim. Todas as mulheres que se prostituem e cometem todo tipo de pecado, elas são possuídas por demônios. Dias e dias, dias após dias. Bom, eu agradeço e finalizo em nome de Jesus. Amém.